E aí, leoninos, tudo bom? Tô aqui para fazer a previsão para vocês de maio de 2022. Vamos conversar, vamos começar da leitura, né? Vamos ver o que Leão tem para nos falar. Opa. Oito de paus. Não, desculpa, rainha de paus e cavaleiro de copas. Então eu vejo muitos de vocês tentando construir alguma coisa, tentando perseguir um sonho, né? Eu vejo o leão então construindo algumas coisas e são coisas grandes, são coisas que você quer realmente há muito tempo e para isso você está percebendo que é uma jornada, né? As coisas que você está querendo agora, como elas são coisas muito grandes, não é tão rápido assim, né? Então, além de se capacitar para conseguir construir as coisas no mundo real, a gente também precisa construir paciência, resiliência, otimismo, né? É como se a gente fosse um útero, né? Para receber aquela energia de construção da nossa realidade, da nossa vida. E então você se coloca dessa maneira, né? E você compreende que algumas coisas elas precisam ser realmente perseguidas, eu diria. A palavra que realmente é levantar e ir atrás e fazer acontecer, né? Aqui, às vezes as coisas elas acontecem, às vezes as coisas elas vêm, mas para Leão é como se as coisas elas estivessem muito sobre o que você faz, sabe? Como você faz e o quanto você está disposto a algumas coisas. No começo de maio, você vai perceber que a sua intuição, ela aqui oito de paus que eu achei que tivesse saído daquela hora, que a sua intuição ela tá te guiando para alguma coisa como se fosse para superar algo que você tem no seu passado que te chateou, que te bloqueou. Existe culpa, existe o início e a sua intuição está mostrando para você que para você superar um obstáculo que você colocou no seu caminho, é como se você precisasse primeiro, Cavaleiro de Paus, é como se você precisasse primeiro superar algumas coisas que alguns sentimentos de culpa, de arrependimento que ficaram sobre alguma coisa que passou. Que ficaram sobre alguma coisa que passou e eles estão vivendo ainda dentro de você. Eles ainda estão vivendo dentro de você e eles estão fazendo com que a energia de arrependimento, a energia de culpa, acabe congestionando os seus canais de recebimento. Recebimento de afeto, recebimento de prosperidade. Vocês viram que são cinco cartas seguidas, invertidas. Então vocês percebem que de fato tem. Nossa, tá caindo muita coisa. Que de fato tem alguma coisa aí que está bloqueando o caminho de vocês e está segurando coisas que talvez vocês já tivessem que ter recebido ou que já tivessem que estar no caminho de vocês. E vocês percebem, eu acredito que quando a gente fala ou as cartas mostram arrependimento ou culpa ou traição ou machucado, às vezes até expectativas ou esperanças frustradas, eu acredito que vocês entendem e vocês conseguem visualizar esses sentimentos. E eles são o que está impedindo dentro de vocês a realização das coisas que você quer, a realização da harmonia nos seus relacionamentos, no seu lar, a relação de estabilidade no seu dinheiro e na sua independência, né? E para alguns, conforme você vai percebendo isso, e eu percebo que aqui tem uma busca interior de autoconhecimento, então você pode estar querendo meditar, você pode estar querendo se isolar, você pode estar querendo ir para lugares para estar sozinho. Às vezes o lugar pode ser um lugar de fato longe, se a sua condição financeira permitir, mas às vezes só querendo estar sozinho de fato, né? Porque você está percebendo que existe alguma coisa que você precisa compreender e essa coisa ela está dentro de você, ela não está fora. Aqui alguém pode surgir e fazer um trabalho junto com você. Alguns de vocês podem fazer trabalho em sociedade, em duplas, enfim, e talvez você esteja questionando sobre quais caminhos isso pode seguir. Para outros, alguém vai ajudar você e vai oferecer algum tipo de ajuda para você entender como você pode lidar de uma maneira diferente com as coisas do jeito que você lida, né? De uma maneira diferente com as coisas do jeito que você tem feito ou o comportamento que você tem tido frente a algumas coisas na sua vida e que talvez isso esteja sendo o que está impedindo uma certa energia de fluir, um certo sentimento ruim, um certo ciclo negativo de acabar.
né? E aqui então, conforme o mês vai avançando para Leão e a gente vai começar a ler todas essas cartas invertidas, a gente vai percebendo que a sua energia de Leão, eu acredito que essa carta que está aqui tem muito a ver com Leão também. É um cavaleiro de paus, né? Então, óbvio que tem a ver com todos os signos de fogo. Mas essa carta aqui, ela me remete muito a uma força, que é uma força de vontade. Isso não é só de leonino, força de vontade todo ser humano tem. Mas é uma força de vontade inerente a todo ser humano, que no seu caso ela está muito desgovernada. Eu vejo você, tá me vem essa sensação, parece que essa impressão, essa intuição, de que você faz muita coisa pra. É como se você tivesse se colocado numa imagem, numa autoimagem, ou numa imagem social, e aí então você tem que ter comportamentos para bancar aquilo que você se mostrou sendo, ou que você se mostrou acreditando. E que talvez isso não tenha muito a ver com a sua natureza interior. Que talvez isso tenha a ver, na verdade, muito mais com machucados e frustrações e decepções que não foram bem digeridas, que não foram muito bem assumidas e que aí então você colocou uma imagem para fora para tudo bem, porque é do jeito que você sabia lidar com aquilo, porque é do jeito que você realmente achou que seria o melhor para você estar lidando com aquilo. E, e nesse momento que você está vivendo hoje, esse tipo de comportamento é como se ele tivesse. Eu vou embaralhando até as cartas saírem, tá, gente? Eu não tenho pressa. É, eles. Esse comportamento que você tem hoje, ele está realmente impedindo que as coisas elas se acabem, né? Que é como se o fato de você se manter nesse tipo de comportamento é o que estivesse mantendo também uma situação que não está tão agradável, uma situação talvez você se sinta sozinho, talvez você tenha, por exemplo, um relacionamento muito bem estabilizado, mas você tem algum tipo de machucado em relação à sua família. Talvez você tenha um emprego bem legal, mas você não tem um relacionamento no qual você está realmente muito satisfeito, ou você não, talvez não esteja satisfeito com nada, ou talvez você esteja um pouco satisfeito com tudo, entende? Ainda que existam coisas boas, graças a Deus, na sua vida, também existe aquele lado que machuca, existe aquela ferida que está ali aberta. E eu entendo o fato da gente às vezes querer se mostrar, por exemplo, como alguém que não se importa tanto com dinheiro, quando na verdade a gente não consegue ganhar tudo, tanto que a gente gostaria de ganhar. Ou a gente se colocar numa posição que a gente não se importa com o relacionamento, porque na verdade a gente só não conseguiu ser amado como a gente acredita que merecia, que a gente deveria, sabe? Então às vezes é mais fácil a gente se colocar nessa posição de que tipo, eu não preciso disso, ou eu não me importo com isso, do que a gente olhar e falar, não, eu quero, mas como conseguir, sabe? Eu acho que às vezes esse trabalho de transformação que a gente tem que fazer para conseguir alguma coisa, muitas vezes o processo é muito dolorido, né? E às vezes a gente precisa colocar o nosso orgulho no chão e a gente precisa fazer tanta coisa e que talvez a gente não esteja disposto, né? Então é muito mais fácil a gente parecer algo porque talvez a gente tá, em algum momento a gente pode até acreditar que a gente também não se importa com aquilo, né? Então eu vejo muitos de vocês dessa maneira, presos a esse tipo de coisa. E o fato de você ter um comportamento que destoa muito da sua natureza interior vai fazer com que você acabe mantendo alguns ciclos que são complicados para você, né? E aqui não é só sobre essa imagem, às vezes é até sobre o comportamento. Talvez você se coloque como uma pessoa muito 8 ou 80 e na verdade você não é, sabe? É muito fácil, por exemplo, você falar, eu não tolero tal coisa, eu não aceito tal coisa, e alguém faz, e aí você de fato se comporta em público daquela maneira, mas na sua mente você fica se culpando, você fica inseguro, você fica. Entende? Porque é muito. Tipo, naquele momento você pode falar: olha, então eu não vou mais sair com você porque você, sei lá, fez tal coisa que eu não gostei, então eu não quero mais. Porque eu sou alguém que me valorize e tal, blá 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 blá, etc. E aí você corta aquela situação da sua vida. Beleza, você fez aquilo, mas e se dentro de você você fica se culpando, você fica inseguro, você fica se questionando, você fica pensando se você está certo ou não? A sua energia, essa é a energia que conta, entende? O que conta não é o que você faz para o mundo ver, o que conta é o que você faz dentro de você. Então não adianta você se colocar nessa posição de que eu não tolero tais coisas, eu sou assim mesmo, não sei o que tem. Se por dentro você não é, por fora você pode ser, você pode se mostrar dessa maneira, mas é o que você sente? Você tem tanta segurança? Nesse comportamento, você tem tanta segurança nessa intensidade que você está colocando, nesses lugares que você está colocando, você realmente
sente toda essa certeza nisso e você realmente pagaria para ver? Porque, pelo que eu tô vendo, tá complicado, entende? É o que eu quero dizer. Cada um vive como bem entende, mas o que eu quero dizer é que esse sentimento tá, esse comportamento tá atraindo situações que eu tô vendo que estão desconfortáveis para você. E eu tô vendo que tem coisas envolvendo o passado que não se fecharam. Porque é aquilo, né? Ferida aberta até carinho machuca, entende? Então, né? Conforme você vai percebendo, você vai notando que você está numa situação delicada e você não consegue abrir mão, você não está conseguindo sair. Eu vejo você lutando muito para sair de uma situação que você está vendo que está difícil, só que você não está conseguindo transformar ela, você não está conseguindo romper com ela, justamente porque você não está conseguindo romper com esses pensamentos ou com esse comportamento que está muito enraizado dentro de você. E isso faz com que você não esteja abrindo mão de algumas coisas que você já entendeu que é melhor abrir mão, sabe? Que você já entendeu que é melhor abrir mão, mas você não está tendo coragem de abrir mão. Eu acredito que porque, embora você já tenha percebido que algumas coisas que você está mantendo em você, nas suas relações, nos lugares, na sua rotina, não sei, não sejam coerentes com a felicidade que você quer viver, com a vida que você está querendo construir para você, com a rotina que você está querendo construir para você, ainda assim o futuro eu acredito, ele é muito amplo. A liberdade ela tem um lado que ela é ótima porque você está liberto, mas e também como é não se sentir pertencente a nada? Qual é a sensação de não pertencer a nada, a lugar nenhum? Qual é a sensação de não ter que fazer nada nunca mais? Pra nada, sabe? Por um lado, a gente pensa, nossa, seria muito bom não precisar acordar a tal hora, nossa, não precisa, seria muito bom não precisar sei lá o quê, mas por outro lado, se você também não precisa contribuir com nada, você está avulso no mundo, sabe? Eu acredito que existe esse medo um pouco inconsciente de fato estar completamente avulso no mundo, né? Talvez você fale que não, mas e a sensação, como ela fica por dentro, né? De toda essa coisa. Eu acredito que de fato não saber o que vem depois, né? Não saber o que vem quando você abre mão de algo, por exemplo, eu tenho essa relação aqui, eu tenho esse emprego aqui, eu tenho essa amizade aqui, que não está muito legal. Mas se eu abro mão, eu não estou trocando por nada imediatamente, eu não tenho outra coisa para colocar no lugar agora, entende? Se eu abro mão e eu vou ficar sem nada, eu acho que é um pouco disso esse pensamento. Eu vou trocar isso daqui pelo quê? Né? E o fato de não estar se apresentando nada é o que faz você se sentir muito inseguro e faz você manter algumas coisas que você, seja comportamentos, eu acho que é muito comportamento aqui, eu acho que é muito uma coisa sua com você mesmo, tá? Mas isso faz com que você fala, beleza, eu não vou. Eu sei que existem muitas coisas, eu sei que existe uma infinidade de coisas, mas eu não tô pronto para trocar o certo por uma coisa que ainda vai vir, entende? Por uma coisa que ainda nem se mostrou para mim, que nem se ofereceu para mim, talvez. Aqui, conforme você vai entendendo todas essas coisas, em algum momento do mês de maio você vai olhar para um passo adiante, você vai olhar para uma outra direção, para algo que você quer construir, para uma mudança que você quer fazer, e você vai falar, cara, talvez eu precise pagar para ver. Aqui vai surgir alguém, ou vai começar a surgir em você. Se você não está pronto para fazer isso no começo de maio, eu diria para você não forçar. No meio de maio vai começar a surgir dentro de você a vontade de fazer alguma coisa diferente, a vontade de fazer alguma coisa nova, tá? Aqui pode ser um interesse por uma pessoa nova, de fato, mas pode ser também a vontade de começar a trabalhar com alguma coisa nova, a vontade de mudar para algum lugar, tá? E aqui são coisas que eu acredito que serão possíveis para você. Conforme essa coisa for surgindo dentro de você, por fora a vida, porque ela está muito interessada no seu processo, por fora a vida vai te dar uma coisa, ela vai te dar um sentimento aqui, tá? É uma coisa com a qual você vai se conectar, uma coisa com a qual você vai se importar, que você talvez comece a nutrir um carinho, um sentimento de amor, não sei se é tanto amor, eu acredito que é mais conexão, tá? De alguma maneira, uma sintonia com alguma coisa, com alguém aqui, isso vai fazer com que você se sinta um pouco limitado, eu diria. E eu acredito que essa limitação que você já estava fazendo dentro de você, agora, no final do mês, ela vai se mostrar fora de você. Ela vai se projetar fora de você. É uma coisa que surge, que você se conecta e você se vê fazendo aquilo, você se espelha naquilo, mas alguma coisa nela vai te limitar, alguma coisa nela não vai permitir que você flua tão bem. A vida, a partir do momento em que você a partir do momento em que você se sentir limitado ou que você recebe essa oferta e ao mesmo tempo você perde essa oferta, porque isso aqui não vai durar muito tempo para você, é só um sentimento para você ver as limitações de uma maneira muito consciente, de uma maneira muito clara, porque eu acredito que você não está querendo ver, né?
o que você tá. Você não tá querendo aceitar, eu acredito, no começo de maio, o que você tá fazendo, embora você já tenha uma pulguinha coçando pra você que você tá fazendo, sabe? Ao mesmo tempo que você se sente perdedor disso ou limitado por esse sentimento, vai surgir também uma nova oferta para você. Vai surgir também uma nova oferta para você e ela vai fazer com que você olhe para as coisas de uma maneira mais sólida. Quando uma oferta surge, seja uma proposta de emprego, seja uma oferta de trabalho, seja uma proposta de relacionamento sólido, alguma coisa, seja um ganho de dinheiro, alguma coisa que aparece sólido, e é sólido mesmo, é concreto, então é uma pessoa, é uma vaga de emprego, é uma oferta, é uma prova, é alguma coisa assim, ela vai te colocar numa posição que você vai olhar para água e vai falar, cara, agora eu posso começar a trabalhar com isso. À medida que você pode começar a trabalhar com isso, você vai começar a perceber que aqui você vai começar a trabalhar com alguma coisa que também é muito rígida, com alguma coisa que também é muito controladora, tá? Então se você começa um relacionamento, você vai ver que é uma pessoa que ela é muito tipo, ela se limita no comportamento dela tanto quanto você. Ela cria regras tanto quanto você, sabe? Então ela é uma pessoa que, tipo assim, eu acordo 7 horas e eu almoço sei lá que horas e eu durmo tal hora e eu não abro mão, entendeu? É a minha rotina, é a minha vida. Então, assim, na minha empresa vai trabalhar de uniforme, vai trabalhar desse horário sabe? É uma pessoa que ela lista coisas e ela se coloca nessa posição de como se ela fosse dona do mundo. É chato falar, mas é semelhante ao que você tem feito, tá? E aí ela se coloca nessa posição de que, tipo assim, então é assim. Se quiser viver comigo é assim, se quiser ficar comigo é assim, se quiser trabalhar é assim. E aí você vai começar a perceber, cara, tipo, como, sabe? Tipo, você vai olhar e você vai entender um pouco do que a vida tá passando com você. Você vai perceber, você vai se ver de fora, tá? Você vai perceber que, tipo, você vai olhar para as coisas e falar, cara, mas por que tanta regra? Por que não pode fazer de um jeito diferente? Por que não pode fazer de um jeito mais leve? Por que não pode fazer de um jeito mais de boa? Por que não pode ser um pouco mais espontâneo? Por que não pode combinar em cima da hora, tá? E aí você vai começar a entender que, cara, às vezes as regras elas são úteis enquanto elas nos servem. Quando elas começam a nos limitar, é hora de trocar, tá? E é esse o pensamento. Conforme você for começar a viver essa coisa, você vai começar a se sentir um pouco enjaulado, porque é mais ou menos isso que você está fazendo, porque você criou tanta limitação e tanta regra e tantos princípios e tanta coisa, tanta coisa, para alguém poder ficar na sua vida, para uma relação poder se manter, para alguma coisa poder chegar até você, para você julgar que alguma coisa vale o seu tempo, vale o seu esforço, vale a sua energia, que é que você vai começar a se sentir sufocado. E aí você vai falar, cara, eu preciso romper com isso, sabe? Só que é interessante, porque eu acredito que quando você rompe com isso fora, com essa coisa que se mostra para você fora de você vai poder romper com isso dentro de você. E é só o que você está precisando. Porque é como se você estivesse enjaulando a vida. É como se você estivesse enjaulando as energias que tentam chegar até você, as pessoas que tentam chegar até você. Às vezes até propostas você pode perder, porque às vezes a pessoa quer trabalhar, sei lá, no sábado e você fala, não, de sábado eu não trabalho. Ou a pessoa fala, olha, de sábado eu não trabalho. Você fala, tipo, jamais que eu vou contratar uma pessoa que não trabalha de sábado. Sábado também é dia, sabe? Então, você pode. E às vezes você sabe que aquilo é legal, você sabe que aquilo teria uma boa coisa, mas por não seguir algumas coisas que você acha que tem que ser, você descarta. E aí a vida vai te colocar nessa situação de te colocar na coleira também. Porque é isso que você tá fazendo com ela, né? Porque você não, né? Você não aceita nem as coisas que Deus está mandando, assim, se não bater uma lista ali de pré-requisitos, então ela também vai colocar você nessa situação para você ver como é. E aí quando você vê como é, você se sente sufocado, e aqui é sufocado mesmo, tá? Caso você passe por isso, eu diria para você, só tomar um pouco de cuidado com depressão, com ansiedade, porque pode ser que seja gatilhos para você aqui no final do mês. Mas é um jeito de você sair dessa jaula mental, entendeu? Dessa jaula psicológica e deixar a sua vida fluir, porque tem muita coisa para vir. Tem muita coisa para vir, só que você não tá deixando vir, entende? É mais ou menos isso aqui, tá? Para quem estiver se relacionando com pessoas de virgem, especificamente, alguém de virgem pode estar trabalhando muito com você. Eu vejo alguém que tem um conhecimento espiritual, um conhecimento psicológico trabalhando muito com você, tá? Mas aqui vamos falar virgem porque é virgem, tá? Essa pessoa, ela tá ajudando você a entender algumas coisas e a superar coisas do passado que talvez tenham sido chatas. Você pode falar, Bleno, na verdade, entre eu e virgem tem um chateamento do passado e eu não tô conseguindo passar por cima disso, tá? Essa pessoa pode ser virgem ou ascendente em virgem, lua em virgem, alguma coisa assim, tá? E e aí você pode falar, cara, na verdade tem uma coisa aqui que me chateou pra caralho e eu não consigo superar isso, eu não consigo passar por cima disso, sabe? Vira e mexe, eu quero me provar melhor do que isso, ou eu quero superar isso, ou enfim. Para alguns de vocês são isso. Para quem estiver se relacionando com Ares, especificamente, com Ares eu vejo muito... a nossa própria realidade, ela tá
Aqui também pode ser ascendente ou lua em Áries, tá? Mas aqui é mais de vocês. Mas com Áries, a própria relação, a própria realidade com Áries, ela tá insustentável, tá? O lugar onde você criou para você viver, as regras que você criou para essa relação, o que vocês fazem juntos aqui, ou a sua própria vida, se for você ascendente lua em Áries, é insustentável. Tipo, você tá um pouco doente, eu acredito, psicologicamente, você pode estar muito esgotado, muito cansado, você pode estar com problema de sono, problema de energia, problema de tudo, às vezes tomando remédio, né? Sistema imunológico, ou tendo febre, gripe, essas coisas assim, vira e mexe, porque é calor, né? Enfim, é temperatura. E aqui não tá dando, tá? Então, por mais que os sentimentos queiram fluir, eles são limitados. Por mais que as coisas queiram ser chegar até você, propostas, etc., tanto sentimentos quanto propostas e dinheiro, tudo está limitado, tá? Porque você se colocou numa posição e você se sente dono dessa posição e você se sente muito certo. Só que então você está limitando tudo, né? Porque não é condizente com isso, pelo menos num primeiro momento, tá? Para quem se relaciona com pessoas dos signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, eu vejo que alguém está querendo mudar. Eu vejo que alguém perdeu a esperança de sair de uma situação, tá? Talvez você tenha tentado mudar uma situação um pouco delicada, um pouco rápido demais, mas é como se as coisas ficassem muito diferentes. Então, com Áries, Leão e Sagitário, você está querendo realmente dar um próximo passo. Para alguns, o próximo passo é uma coisa tipo adotar filhos, cachorros, ou ter filhos, né? Engravidar, essas coisas. Mas para outros é expandir, sei lá, tipo, é criar uma coisa nova, é mudar de cidade, alguma coisa maior mesmo, tá? E é isso. Não teve os outros signos, tá bom? E tem umas pessoas de Áries, Leão e Sagitário que estão ajudando você a ter muito mais alto valor, né? Essa pessoa de Áries, Leão e Sagitário aqui que está ajudando você a ter mais alto valor, ou a rever as coisas, enfim, ou ter mais autoconfiança, eu acredito que seja ascendente Áries, Leão e Sagitário, tá? É uma pessoa que vai gostar de exercício físico, é uma pessoa que vai ser provavelmente muito bonita, então é uma pessoa que vai causar essa comoção, sabe, de ser bonita nas pessoas, e talvez vocês estejam conversando sobre isso e ela ajude você a ver o que você tem de bonito também, que às vezes não é aparência, né? Às vezes pra ela é aparência, mas pra você é outras coisas, entende? Então essa pessoa pode ser legal. Aqui eu acredito que seja mais um amigo, tá? Que pode estar ajudando você a, a dar vida, a fertilizar o lugar em que você vive, a realidade que você vive, né? A sua própria vida no geral, assim, tá? Então é isso. Espero ver vocês de novo no meio de maio. Beijo grande e até a próxima, Leão.